Olá, bem-vindo à aula 2 da disciplina de mineração de dados. Então, a aula 2 ela vai tratar de descoberta de conhecimento. Então, o que é descoberta de conhecimento? A descoberta de conhecimento é o processo de explorar bases de dados usando ferramentas adequadas para isso. Então, essa descoberta de conhecimento, ela também é chamada de KDD. O KDD ele é um processo contínuo e composto de diferentes etapas. Ele vai consistir em desenvolver, aprimorar e aplicar técnicas e ferramentas capazes de extrair informações úteis dos dados armazenados. Para eu fazer essa atividade de KDD, eu preciso fazer a escolha da base de dados e fazer uma seleção de variáveis. Preciso realizar o pré-processamento desses dados, fazer as transformações dos dados pré-processados e, a partir disso, fazer o reconhecimento de padrões e a interpretação dos resultados. Então, aqui nós temos uma sequência dessas atividades. Então, eu tenho os dados. A partir desses dados, eu faço uma seleção dos dados relevantes. Nesses dados relevantes, eu vou observar se todos os dados estão completos, se as informações elas são condizentes, enfim, eu vou fazer uma análise sem trazer o conhecimento ainda. Eu só vou olhar se os dados estão em conformidade. Após isso, se esses dados não estiverem em conformidade, eu preciso realizar um pré-processamento para que os dados tenham um formato adequado para o tipo de técnica que eu vou utilizar. Feitas essas transformações, aí eu aplico o conceito de data mining e faço a interpretação dos dados. Então, para fazer a seleção dos dados, primeiro, eu preciso do domínio da aplicação. Segundo, eu preciso ter alguns objetivos que possam ser alcançáveis dentro do conjunto de dados. Eu preciso fazer ou ter uma visão mais profunda sobre o processo a ser analisado e fazer análises criteriosas sobre as variáveis que são relevantes para o processo. Dentro de tudo isso, aí eu faço a seleção correta das variáveis do estudo de caso. Então, vamos olhar aqui um exemplo com uma base de dados. Então, para eu definir aqui o que eu quero trabalhar com esses dados, a primeira coisa vai ser o quê? Definir o domínio da aplicação. Então, dentro desse domínio de aplicação, eu preciso definir quais clientes podem adquirir empréstimos. E dentro desse quais clientes podem adquirir empréstimos, eu vou utilizar como padrão ou como critério a média de idade dos casados que querem ou podem ter financiamento. Então, note que a base de dados ela tem muito mais informações do que só o estado civil e a idade. Então, o que eu tenho aqui nessa base de dados? Eu tenho idade, eu tenho trabalho, educação, crédito, saldo, financiamento, empréstimo, contrato, dia de vencimento desse contrato, mês, duração, em qual campanha foi, os dias que já passaram, se há algum empréstimo anterior e a aplicação disso. Então, veja que dentro desse conjunto de dados, algumas informações, por exemplo, elas podem não ser muito necessárias para essa tomada de decisão sobre quem pode adquirir empréstimo ou não. Por exemplo, eu tenho ali o campo educação. Então, o campo educação, ele está marcado como primário, secundário, superior. Se eu quiser fazer uma relação só de idade e casamento, eu poderia utilizar os campos idade, estado civil, crédito, talvez, e se possui financiamento. Então, vejam que as demais informações, elas, para esse caso aqui, elas não são necessárias, fazendo uma análise no primeiro momento. Mas vamos imaginar que eu quero saber qual campanha atinge esse público que eu estou buscando, que é, na verdade, não um público, mas descobrir essa característica de média de idade e se é casado ou não. Então, eu poderia analisar, por exemplo, dentro de uma campanha específica, qual público que eu estou buscando fez uma aquisição de empréstimo. Ou a duração de um determinado empréstimo frente a essas características que eu estou buscando. Então, notem que, como tem uma quantidade muito grande de informação, fazer uma análise visual não é a forma mais correta, ou não é a forma mais adequada para que eu consiga extrair informações para definir uma nova campanha, definir o prazo de pagamento desse empréstimo, como que o contato foi feito. Então, tem várias informações aqui que, a princípio, elas não fazem sentido, porque, a princípio, eu preciso só de idade e estado civil, mas que podem influenciar em como eu vou
abordar esse público e como que eu vou fazer para que ele possa absorver um empréstimo dentro do que eu estou buscando. Então, esse pré-processamento e transformações de dados, há múltiplas variáveis e várias observações a respeito. Então, o que o pré-processamento vai fazer? Eu vou olhar dentro daquele conjunto de dados e vou fazer uma preparação para fazer uma análise nele. Ruídos e dados inconsistentes, eu vou pegar e olhar todos os valores e ver se todos estão preenchidos, por exemplo. Se todos tiverem valores, se não tiver nenhum valor faltando, ok. Mas se esses valores estiverem preenchidos e tiverem valores negativos para campos que não podem ter valores negativos, aí eu preciso ou excluir esse dado ou dar um valor positivo para ele. Então tudo isso ou excluir, né? Então tudo isso vai depender de como eu estou tratando esses dados, se aquela informação é útil ou pode ser útil para o que eu estou buscando. Então se ela for útil, se ela for necessária, não dá para simplesmente ignorar, mas também não dá para deixar a informação inconsistente. Então, é necessário, nessa etapa de pré-processamento, fazer essa adequação dos dados. Fazer a integração de dados obtidos de múltiplas fontes também é um problema. Então, por exemplo, digamos que lá no cadastro do banco, eu tenho dois tipos de formulário. Eu tenho o formulário eletrônico, que o meu cliente ele preenche toda vez que ele vai fazer alguma aquisição de empréstimo ou alguma atividade bancária. E eu também tenho o formulário, que é o formulário utilizado por quem está atendendo, um atendimento físico, por exemplo. Então pode ser que o campo idade, no formulário eletrônico, ele é uma entrada numérica, mas o campo idade no formulário físico, ele é uma entrada não numérica, então ele é uma entrada escrita. Eu preciso fazer o quê? Ou converter todos os dados para um formato por extenso, ou eu preciso converter todos os dados em formato numérico. Então, essa transformação, esse pré-processamento é isso, é olhar os dados e fazer com que esses dados eles tenham o mesmo formato, e a partir desse formato é que eu vou conseguir fazer as atividades de mineração de dados. Então, depois que eu faço esse pré-processamento, ou para fazer esse pré-processamento, eu preciso utilizar estatística, ou probabilidade, ou aprendizado de máquina, ou reconhecimento de padrões. Para quê? Para que se a minha tarefa for descritiva, eu consiga encontrar padrões que descrevem os dados de maneira que o ser humano possa interpretar. Se elas forem tarefas preditivas, então eu vou ter valores, e esses valores eles vão dar alguma previsão para mim, por exemplo, de uma atividade que aconteceu no passado e que pode ocorrer novamente no futuro. Então vejam que a descritiva, ela é pontual. Eu tenho os dados e eu quero saber, por exemplo, qual é uma média de uma determinada ocorrência. Já a tarefa preditiva, eu estou tentando, com base nas informações, prever o que pode acontecer. Então, na verdade, eu não tenho algo fixo, não tenho algo que de fato ocorre, mas existe uma tendência muito forte que ela ocorra. Então, pegando aqui um exemplo de análise descritiva. Então, eu tenho lá uma ONG que fez um levantamento do número de filhos por família em uma localidade afetada por eventos climáticos. Então, esse levantamento foi feito para tentar conseguir suprimentos de ajuda. 25 famílias foram consultadas, né, dentro das famílias afetadas, e aí eu tenho um conjunto de informação que é o quê? O número de filhos. Então, eu tenho lá as quantidades coletadas, e eu quero saber o seguinte: quais informações eu posso tirar desses dados coletados? Então, dentro dessa análise descritiva, o que eu posso fazer? Eu posso catalogar o número de filhos, então, de 0 a 5 filhos, a frequência absoluta disso, então, dos meus dados, das 25 famílias consultadas, quem não tem filho, então, uma pessoa só. Quantas tem um filho apenas? 3. Quantas tem 2 filhos? 7, e assim por diante. Então, vejam que eu faço um levantamento aqui e começo a tirar valores a partir dos dados observados. Depois eu faço a frequência relativa, ou seja, dentro de um percentual consultado, qual é a maior ocorrência ou qual é a maior porcentagem de números de filhos, nesse caso, e a frequência acumulada disso tudo. Nesse caso, eu posso priorizar a entrega de suprimentos para as famílias que têm 2 ou 3 filhos. Por quê? Porque as famílias que têm 2 ou 3 filhos são as famílias que têm a maior ocorrência
dentro dos meus dados observados. Só que notem que, além dos 2 ou 3 filhos, há situações onde eu tenho 4 ou 5 filhos. Então, qual seria essa relação, por exemplo, num contexto um pouco mais geral de distribuição de alimentos? Então, eu teria que fazer uma relação entre quanto 3 filhos consomem, quanto 5 filhos consomem, porque por mais que 3 seja a frequência mais ocorrente, mais recorrente, pode ser que essa frequência recorrente consuma menos recurso do que a frequência menos recorrente, só que com mais filhos. Então, a princípio, com base só nos dados brutos e com base em média, eu poderia priorizar 3 ou 2 filhos. Mas podem haver situações fora desse contexto aqui, fora dos números que eu levantei, que podem me indicar o seguinte: tudo bem, as famílias que têm 3 filhos são as mais recorrentes, mas o maior consumo ainda vai ser para quem tem mais filhos. Análise preditiva. Então, essa análise preditiva, que é tentar prever o futuro, ela vai ter 2 atividades. Ela vai ter a classificação e a estimação. Então, o que é a classificação? É a construção ou utilização de um modelo para avaliar uma classe de objeto não rotulado. Então, dentro da minha informação lá de filhos, será que 5 filhos consomem mais do que 3 filhos? Então, eu preciso, a partir desse questionamento, chegar num resultado. Então, eu não tenho, de fato, essa rotulação, eu não sei qual que é esse consumo, e aí, com base nas informações a mais que eu vou buscar, eu vou tentar detectar padrões a partir desses dados a mais que eu estou buscando e fazer uma classificação de consumo. E a estimação vai ser o quê, então? A partir desse levantamento, eu vou tentar inferir o valor de um ou mais atributos ou variáveis dentro de um histórico de dados ali. Então, seria o quê? Fazer análise de consumo de fato, para, a partir dessa análise de consumo, fazer a priorização da minha distribuição de alimentos. Conseguir fazer isso, conseguir cumprir essa atividade. Se um novo evento acontecer similar ao que já foi ocorrido, por exemplo, eu tenho uma outra região que também foi afetada, eu tenho um conjunto de famílias, esse conjunto de famílias tem uma quantidade de filhos, eu já tenho uma condição, eu já tenho uma informação que vai me indicar o quê? Para quem que eu posso priorizar essa distribuição de alimentos. Ou seja, com base no conhecimento que eu já tenho, se porventura ocorrer, eu já consigo ter uma tomada de decisão mais rápida do que ter que fazer todo esse levantamento novamente para chegar à mesma conclusão. E aí, dentro desse domínio todo, a gente vai precisar fazer o que a gente chama de clustering ou agrupamento, que é o quê? Agrupar um conjunto de variáveis em grupo de variáveis similares. Então, cada grupo formado, ele pode ser visto como uma classe de objetos. Então, essa clusterização ou agrupamento, ela vai maximizar para mim o que é igual dentro da classe e tentar diminuir o fora de classe, né? o que não está dentro do contexto. Então, digamos que eu tenho consumo de alimento, eu tenho o número de filhos, mas eu quero saber a escolaridade, por exemplo. Então, nesse caso, não faz sentido eu fazer essa relação porque eu estou buscando uma distribuição de alimentos, né, que ela quer priorizar um determinado consumo. Então, não faz muito sentido eu olhar a escolaridade para esse tipo de problema. Já a associação, ela vai tentar encontrar relações entre essas variáveis, ou seja, essas relações ela podem indicar causa e efeito entre 2 variáveis, tá? Então, seria o quê? Além do número de pessoas, qual é o consumo dessas pessoas? Então, eu preciso também fazer esse tipo de associação. Tá? Então, aqui tem um exemplo um pouquinho diferente do que o de consumo de alimento. Então, eu fui contratado lá para trabalhar com uma previsão de geração eólica e a base de dados com essas informações, ela traz para mim o seguinte, ela traz informações da velocidade do vento, que aqui eu estou colocando como x, ela traz a direção do vento, que está sendo posta aqui como y, e z, que é a energia gerada pela turbina. Então, usando a associação, eu descobri que a velocidade do vento e a direção desse vento, eles vão ter um impacto na geração dessa energia eólica. Ou seja, existe uma relação de x e z, que é energia, e existe uma relação de y e z, que é
que é a energia gerada. Então, tanto a velocidade quanto a direção do vento, eles vão influenciar nessa geração de energia. Então, para fazer esse KDD, para que ele dê certo, para que eu consiga aplicar a metodologia de fato, eu preciso fazer o quê? Análise descritiva dos dados, e essa análise descritiva dos dados, ela pode fazer uso de análise de distribuição de frequência, representação gráfica de séries temporais, diagramas de dispersão, medidas de tendência central e posição. Então, o que são essas medidas de tendência central e posição? É a média aritmética, é a mediana, é a moda, são os percentis. E eu também posso ter medidas de variabilidade, amplitude total, desvio padrão, coeficiência de variação e algumas representações gráficas para que eu consiga visualizar isso de forma mais clara. Então, um blockspot, um histograma. Notem que, para descritiva, ou seja, para descrição dos dados, eu vou usar conceitos matemáticos. Ou seja, eu vou olhar a estatística básica em cima do que foi coletado. Já para estimação, eu vou poder utilizar regressão linear, regressão polinomial, modelos autorregressivos, persistência, rede neural, modelos marcovianos. Então, agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso aplicar técnicas um pouco mais sofisticadas também de probabilidade, tá? E também de estatística, para fazer o quê? Para fazer a correlação dos dados de uma forma mais ampla. Então, uma regressão linear, por exemplo, eu preciso saber qual que é o desvio padrão dessa informação para, a partir disso, fazer as correlações. O mesmo acontece com os outros modelos. Então, para a gente conseguir enxergar, né, quais ferramentas utilizar em cada parte desse processo. Então, para classificação, existe o KNN, que talvez seja o classificador mais utilizado dentro do domínio de classificação para mineração de dados, árvores de decisão, redes neurais, classificador Naive Bayes. Então, para classificação, há ferramentas específicas. Para o agrupamento ou clustering, tem o K-means, que é também o mais utilizado dentro desse conceito de agrupamento. Lógica fuzzy, árvore geradora mínima. Então, para cada fase, para cada etapa, eu tenho um conjunto de ferramentas que vão auxiliar essa atividade de KDD. E para associação, rede bayesiana, cadeia de Markov, rede de causalidade, informação mútua, correlação, modelos de PDC. Notem que, se eu pegar os dados de forma geral e fazer só análise estatística dele, eu posso não conseguir ter uma extração de conhecimento útil e valiosa. Se eu saio desse domínio mais direto de análise matemática e estatística e caio para um domínio onde eu aplico uma metodologia, ou seja, que eu tenho uma noção de classificação, de agrupamento, de associação, eu consigo extrair mais informação, eu consigo extrair mais conhecimento, e esse conhecimento extraído, ele vai me auxiliar em atividades futuras. Para mais informações a respeito desse conteúdo da aula apresentada, uma consulta no livro sobre Introdução à Mineração de Dados, Conceitos Básicos e Algoritmos e Aplicações, do Leandro Nunes Castro, e o livro Datamining, do Diego César Batista, entre outros autores. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.